Queridos amigos, bom dia para todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos iniciar o estudo da manhã em torno do Apocalipse, no capítulo 4. Nós vamos solicitar que o nosso companheiro Júlio possa fazer a leitura dos versículos para nós. Pode fazer a leitura. Do início do Apocalipse ou só o... Do início. Vamos então fazer a leitura dos primeiros versículos do Apocalipse para nos situarmos e nos familiarizarmos com o texto. É o capítulo 4 do Apocalipse de João. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E o 6º versículo: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Bom, gente, bom dia para todos, novamente. Nós estamos nos encontrando hoje com o tema Jesus, os benfeitores e você. Vamos trabalhar em torno da proposta do versículo 4, que traz para nós o seguinte texto. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. É necessário recordar que na última semana nós trabalhamos a questão do trono e daquele que estava sentado sobre o trono e que era semelhante à pedra jaspe e sardônica. Falamos do arco celeste. Falamos do verde, da esmeralda, como uma gradação da pedra jaspe, que tem quatro tipos de jaspe, sendo uma delas verde. Então, nós discutimos essa semana que a pedra esmeralda é mais preciosa, mais valiosa do que a jaspe. Então, isso tudo dá uma ideia para nós de uma gradação. Dá uma ideia para nós de autoridade constituída por aquisições, não por que venha de fora para dentro, e que nas aquisições nós vamos também nos qualificando cada vez mais no processo evolutivo. Cada um de nós ocupamos um trono na vida.
O trono representa o centro do interesse de cada um de nós. O trono passa a ideia do poderio. Não é? Então nós temos o trono romano e temos o trono judeu. Nós podemos falar da cadeira de Tibério e podemos falar da cadeira de Herodes. Mas nós também podemos falar do trono divino, o trono de Deus, no seu sentido da espiritualidade, não que Deus esteja sentado num trono, porque Deus é a inteligência suprema, é o Espírito que está em toda parte, onisciente, onipresente, e nós, como filhos, estamos procurando sintonia com Deus, com os princípios que regem a vida, e nessa busca, nesta sintonia e na implementação, ou seja, você busca na oração a sintonia, e quando você sai para o campo para operar, você vai colocar em prática aquilo que você procurou, que você arregimentou do plano espiritual, e realizando é que o plano espiritual passa a ser uma realidade no coração. Ou seja, todo conhecimento, ele que é bom para o espírito, no nosso caso aqui, ele, para se transformar num projeto ou num trono, numa autoridade constituída, conquistada, ele precisa de ser implementado. Não dá para ficar na teoria. Então, quando a gente diz assim, eu quero ser, você está fazendo uma profecia. O Apocalipse é profecia. É tirar o véu da verdade. Então, eu digo assim, eu quero ser bom. Eu quero ser uma pessoa mais preparada. Ok. Aí você sai dessa condição de querer, que alguns falam que querer é poder. Querer é poder a partir do momento em que você quer e faz. Porque senão fica só na filosofia. Tá claro? Tem coerência o que eu falei? Então, desculpa, eu estou fazendo apenas uma nota introdutória, porque nós falamos aqui que o trono, ele representa o interesse. O trono representa o sonho de sermos melhores. Então aqui o trono de Deus, que é o trono que nós estamos escolhendo para estudar, porque aí na Terra a gente já tem muitas escolas que mostram como que funciona o trono da Terra. Aqui na nossa estrutura de país nós temos 3 tronos, que, por exemplo, na atualidade não se tratam um com o outro. É o trono do legislativo, do executivo e do judiciário. Não são os 3 poderes da nossa república? Uma trindade. É uma trindade, é uma trilogia, que não foi à toa que foi constituída. Agora, precisa de haver uma interface, precisa de haver uma relação entre esses poderes para que haja um progresso do todo. Então, em doutrina espírita, nós vamos falar de 3 poderes: a filosofia, a ciência e a religião. Começamos bem falando da trindade. Mas essa trindade, ou esses 3 poderes, para eles serem gigantes, eles têm que gravitar em torno de um poder único. Que a gente tem batido muito naquela questão, que é a conclusão do... Questão 1009. 1009 do Livro dos Espíritos, a última questão. Isso é importante a gente anotar para o futuro, a gente ter essas... Gravitar em torno da unidade divina. Isso é uma mensagem de Paulo de Tarso. Esta é a meta da humanidade. Fechado? Então a humanidade, como esse colégio que a gente vai falar dele aqui agora, dos 24 anciões. Eu falei desse poderio, dessa conquista, que é de cada um, mas agora a gente começa a conversar também quando ela
se transforma num projeto coletivo. E aí nós podemos já entrar no versículo 4. Eu fiz só uma conexão breve com o estudo anterior, que por sinal foram os 2 últimos encontros muito produtivos. Então o versículo 4, repetindo. E ao redor do trono havia 24 tronos. Olha que interessante. Tinha um trono e havia em torno 24 tronos. Qual que é a ideia que a gente pode começar a trabalhar nesse sentido? A mais básica é a delegação de poderes. Transmissão de propostas e concretização. O Honório, no ano 2000, disse assim, que havia diante do trono... Opa, não, isso aqui é do anterior. É aqui, ó. É o versículo... Onde que está? É o 4. É o 4. É isso mesmo. É aí mesmo. Ó. Desculpa. É porque eu me perdi ali na técnica. É aqui mesmo. E ao redor do trono havia 24 tronos. O que o Honório disse? Poder irradiado e apropriado. Então tem o trono em torno dele. Então o trono é um poder, não é? Então ao redor dele significa o quê? Que esse trono irradia. Concordam? Aí o Honório também disse, integração na linha irradiadora para a cocriação. O que o Honório quis dizer com isso? Deus é o centro do universo, vamos dizer assim. Uhum. Nós estamos gravitando em torno dessa unidade. Quando você busca gravitar em torno dessa unidade, essa gravitação por si só, vamos imaginar o seguinte, nós vamos gravitar em torno da unidade que é a unidade divina. Só de você procurar gravitar em torno dela, existe um fenômeno que é reativo. Você vai é como se você fosse na espiral, fosse se aproximando, e cada vez que você se aproximar, ela vai te convidar para que você faça um efeito contrário. Porque a unidade divina não nos quer para ela. Ela quer que nós adquiramos autonomia. Então você aproxima de Jesus. Vamos colocar aqui como uma relação de espíritos. Quando você se aproxima de Jesus, porque você está pedindo, Jesus, eu estou precisando. Aí você vai fazer uma gravitação em torno dele, não é? Porque você não vai direto. Uma nave, quando viaja no espaço, ela vai em linha reta? Não. Ela percorre uma trajetória espiraloide. Não é? Então, para você ir procurar Jesus, você não vai direto nele. Você tem que... Vou ajudá-los. Você vai ter que gravitar em torno daqueles que representam ele. Doutor Bezerra, Emmanuel, ou quem é católico, Santo Antônio, eu preciso de casar. Não tem uma história assim? Aí você vai lá no Santo Antônio, olha se a causa é perdida, é São Judas. Não é São Judas? Dia 28? Rapaz, São Judas. Há muito tempo que eu fui católico, eu tenho umas... Então, olha para você ver que interessante. Umas encarnações. Olha para você ver que interessante. Aí você vai no São Judas. Mas antes do São Judas, você passa pelo padre. Vamos falar numa linha respeitosa católica. Eu vou lá no padre. Aí o padre assiste à missa, meu filho. Comunga. Aqui no centro espírita, você vai no médium, você vai no presidente do centro, vai. Você vai no líder. O indivíduo entrou na internet, viu um expositor lá, ele falou assim, meu Deus, é um missionário. Está indo nele. Mas na realidade é o seguinte, ele é apenas alguém que está também tentando gravitar em torno da unidade divina. Aí, vamos voltar. Você aproxima e ele diz assim, participa da reunião, minha filha. Leia tal livro. Olha aqui, o Apocalipse é o caminho do Leles. Extraordinário. Aí você vem para o livro. Aí daqui a pouco o livro vai te remeter e aí vai. Então, o interessante é que toda sua busca vai haver uma reação, uma repercussão que vai te convidar para você não ficar apenas indo,
Mas você tem que ir e voltar. Voltar para onde? Para o núcleo que você gravita. Para a sua realidade. Então você vem para o centro espírita, oh, minha irmã, fala até bonitinho. Termina a reunião, lá, o mineiro fala assim, lá vai você de volta para o seu habitat, para o seu endereço, para o seu convívio. Aí chega lá, esbraveja, etc. Nossa, gente, que vergonha. Aí será que tem espírito olhando? Tem um monte. Aí quando fala assim, será que... Aí, você, de uma certa forma, você está tentando gravitar de novo lá. Mas você vai retornar sempre para a sua órbita, que é o que o Emmanuel define como a sua mente te autoriza a trabalhar dentro daquela faixa, daquele campo que você tem autorização. Vamos, eu quero puxar aqui para a Trindade, porque ela é importante para nós. O indivíduo se candidata a ser expositor espírita. O Honório batia muito nessa tecla. Aí na casa espírita aqui, só termos assim rebuscados, né? Transubstancia para lá, não é? Fluido cósmico universal para lá, e aí faz palestras brilhantes. Aí na hora que ele entra no carro, na primeira esquina, ele solta um palavrão. Ah, mas aqui não tem problema, eu estou no trânsito. Aí está conversando com outro amiguinho lá, só palavra chula. Não tem problema, é só uma conversinha aqui entre nós. Certinho? Beleza. Daqui a pouco volta ele para a tarefa espírita da divulgação da doutrina espírita. Aí lá vai ele, né? Aí daqui a pouco, sem querer, ele solta o que ele está acostumado a soltar na rua. Pegaram aí? O que está acontecendo? Na realidade é o seguinte, nós achamos que o negócio é trabalhar apenas de fora para dentro. Uma hora a casa cai. O negócio é de dentro para fora. Então não tem farisaísmo, não tem hipocrisia. Nós estamos aqui para trabalhar esta autoridade. Irradiada muito bem lembrado, de dentro para fora. Ô Casalber, mas eu ainda falo muito palavrão, não vou fazer palestra. Mas aqui, você precisa de fazer palestra então. Vou parar de falar palavrão. Para você parar de... Pegaram aí? Porque senão a gente nunca sai para trabalhar. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho condição de trabalhar no centro espírita porque eu sou um pecador. Isso aí é orgulho. Porque o projeto é outro. O projeto é que você se aproxime com humildade, entenda qual que é a sua realidade e comece a trabalhar com muita calma, com muita paciência, mas com muito vigor. Ô Júlio. Diga lá, meu caro. Olha, vocês desculpem, mas olha aqui. O trono define poder, concessão de trabalho, recursos para elaboração. Frase do Honório. Vocês acham que essa frase encaixa no que eu acabei de falar? Uhum. Então o trono, na realidade, existe o trono que nós estamos vendo, que ainda a gente não senta no trono. E existe, ou seja, nós queremos sentar no trono divino, nós queremos ter autoridade, mas para isso nós precisamos da concessão do trabalho. Por isso é que a doutrina espírita nos ensina. Fora da caridade não há salvação. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ontem nós tivemos aqui uma companheira da casa que houve um falecimento de um familiar. O que aconteceu ontem com a nossa equipe? Fomos quase todos, uma boa parte da equipe, nós fomos pro velório. Então eu fui instrumento para fazer uma convocação. Vamos lá, amigos. Vamos fazer uma prece com os familiares? Fechado. Eu não tenho dúvida de quem tinha disponibilidade, baixamos lá todo mundo. Como é que foi, Cláudio? Chegamos lá, os familiares não tinham chegado, não. Abriram o velório, o corpo estava lá. 95% das pessoas que estavam no ambiente era a equipe aqui da casa. Então eu estou sendo prático sobre o trono. Qual que era o trono? O corpo que estava estendido lá? Não. Porque nós vamos num ambiente desse para fazer um trabalho, porque em torno do trono existem outros 24 tronos. São 24 circunstâncias para a operação.
Lembra disso, Cláudio? Criamos um ambiente como se fosse uma reunião mediúnica, fizemos mentalização, ideoplastia, mentalizamos o espírito de pé, envolvido com flores, com luzes, no ambiente da natureza. O trabalhador estava presente, todo emocionado, etc. Um banho de espiritualidade, não que nós fizemos, mas que os espíritos conduziram. Espíritos que estavam ali no ambiente do cemitério, não é? Quantos? Mas chegou aos montes, espíritos sendo tratados. Nós falando lá de família, de respeito, que aquele ambiente era um ambiente sagrado, que não estávamos lá para celebrar a morte, mas celebrar a vida. Virou uma festa espiritual. Então tudo depende de como nós vamos observar o que irradia-se desse trono. Júlio, por que 24 tronos? Agora, nós vamos complicar um pouco agora, não vamos? Como dizia o Cafunga, se a gente pode simplificar, para que complicar? Você já deu um... Ao contrário, você já deu pode complicar. Você deu a deixa quando você citou o trono de César e o trono de Herodes. Então você referenciou aí de uma forma sutil aos gentios e judeus. São dois tronos, o trono dos gentios e o trono dos judeus. Os judeus representando os gentios, representando aqueles espíritos que estavam na Terra em evolução natural, biológica, pelas reencarnações, que estavam presentes na humanidade já há um bom tempo, há milhares de anos, quando os exilados de Capela aqui chegaram. E os exilados de Capela, então, nós temos aí, como nós estamos falando de 24 tronos, nós podemos didaticamente desdobrar os 24 em 12 tronos gentios, 12 tronos representativos do trabalho evolutivo na Terra, dos espíritos em evolução na Terra, e 12 tronos que vieram do alto por revelação, porque os exilados de Capela nos trouxeram uma revelação que foi se concretizando ao longo dos milênios, desde a sua chegada. Uma chegada que nós podemos situar, segundo estudos mais aprofundados, por volta aí de 40 mil anos atrás, quando eles aqui aportaram e começaram a reencarnar segundo as revelações que o próprio Chico Xavier já nos trouxe, quando ele nos fala dos ciclos de evolução. Eles começaram a reencarnar, por exemplo, nos continentes da Atlântida, da Lemúria. Ao longo do tempo foram se miscigenando com os habitantes, os espíritos da Terra, vamos dizer assim, e formaram quatro grandes povos, 4 grandes grupos: hebreus, egípcios, hindus e arianos. 4. Então você citou, inclusive, a questão da pedra jaspe, 4 colorações. Uhum. Então a pedra jaspe tem 4 colorações. Então esse 4 é muito importante. O 4 ele representa a formação do alicerce, da base. Vamos lembrar uma edificação. A forma básica da edificação é o quadrado. Então o quadrado forma a base da pirâmide. Nós temos a base da pirâmide, 4 pontos que se estendem em convergência para um ponto acima. Então nós temos o símbolo do 4, a base, e o 3, que é a trindade, que são os 2 números que somados nos dão o 7, que é o número perfeito, o número do ciclo evolutivo. Quando multiplicados 4 vezes 3, nós temos o 12, que nos dá uma completude. Temos 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos. Então nos falam de uma completude. Por que uma completude? Porque o próprio 12, se nós analisarmos, decompomos o 12, vamos encontrar os números 1 e 2. 1 e 2 somados 3. O 3 é o símbolo da trindade. O Beto falou aqui da trindade
de poder no Brasil, judiciário, executivo, legislativo. A Trindade universal, Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade, a trilogia espírita, ciência, filosofia e religião, que as três trabalham em conjunto. Nós, espíritos, costumamos segmentar, departamentalizar ciência, filosofia e religião, mas são três aspectos que funcionam global, em conjunto. A ciência fala da prática, a filosofia dos conceitos de razão, e a religião nos fala do sentimento. Isso nós vamos mexer agora, trabalhar aqui agora não. Então o 12, essa trindade didaticamente para nós entendermos, até a numeração bíblica. Nós falamos, o Beto falou aqui do trono, que é a irradiação divina. Então o trono simboliza didaticamente o número 1 da unidade, que é Deus. De onde parte a irradiação divina que nos chega como informação, como revelação, como mandamento. 1. O 2 é o número da formação. Por que é o número da formação? Porque nós vamos empregar razão e sentimento, que forma a dualidade, na formação concreta, na intimidade da proposta que é irradiada. 2. O 3 é o resultado. O 3 é o resultado. Informação, formação, transformação. Eu recebo a irradiação divina, formo na intimidade pela dualidade criadora, e o somatório, 1 mais 2, 3. Então eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito verdade. Complicou? Então o 12, nós temos uma formação ampla que foi se realizando no tempo na Terra pela evolução biológica, que formou 12 tronos gentios. Temos uma formação ampla que veio de fora, que se realizou em outro orbe, num dos mundos de Capela, que vieram para cá, 12 que se sintetizaram em 4 grandes povos, que depois, na mistura com os da Terra, foram potencializando e se abriram de novo em 12. Daí nós temos, por exemplo, os 12 apóstolos. Jesus escolheu 12. São pontos para o meu amigo Carlos Alberto aí agora trazer para o plano. Eu estou achando interessante porque dessa vez nós não combinamos nada. E o Júlio, enquanto eu estava no quadro, ele me deu tempo de ir para o quadro e ele sintetizou exatamente o que eu tinha proposto para trazer. Então a gente vê que os espíritos que coordenam mesmo. Só um fechinho. O próprio 24, nós temos a dualidade 2 e o 4. Deixa eu só ajudar, porque senão fica muito número. Não, você traz agora por... Vamos para a prática. Vamos tentar, vamos trazer o trono. Vamos falar do trono de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Abraão teve o primeiro filho de Abraão, chamava Ismael, filho da escrava Agar. Porque Sara, ela não podia ter filho. Né? E aí o que aconteceu? Depois parece que quando ele tinha 14 anos, ou 10 anos. A data não estou me lembrando. 10 ou 14. E dá para trabalhar tanto os 2 números. Aí houve um chamamento do Senhor. Isso é toda a história bíblica. Teve um chamado do Senhor e foi dito para Abraão que ele teria um outro filho e que o filho seria com Sara, que era a mulher dele, porque Agar não era uma mulher legítima no seu sentido oficial, né? Ela era uma escrava, certo? E aí, mas é impossível, porque Sara tem 85 anos. 85? 90? 85. Aí o que aconteceu? Como é que uma mulher de 85 anos vai ter filho? Mas para o Senhor nada é impossível. Então eu não vou explorar, porque há símbolos aí nessa história. Se ela engravidou mesmo,
Não vem ao caso. É no seu sentido biológico com essa idade. Mas a gente encontra nessas histórias símbolos que podem ser explorados para a gente entender a evolução e, no caso, a intervenção divina. Certinho? Algum religioso pode dizer, mas para Deus nada é impossível. Esta frase, ela tem um misto de verdade e tem um misto de vamos dizer assim, de mística. É um mistério. É um mistério até que venha a ser revelado. Depois não é mistério mais. Ficou claro? Nós estamos trabalhando em doutrina espírita com a fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão face a face. O estudo do Apocalipse é para tirar o véu e a gente entender como que funciona. Vai ter coisas que a gente ainda não vai entender. Então temos que ter paciência. Certinho? Mas voltando. O primeiro filho, filho de uma escrava. Depois, um filho com a mulher, Sara. Aqui nós já temos a unidade divina, o trono, Abraão. A constituição, a expansão, a irradiação desse trono se deu através, primeiro, de um filho, que foi Ismael, e depois de um outro filho, que foi Isaac. Lembra que nós falamos da unidade, que a gente gravita em torno da unidade? Para gravitar em torno da unidade divina, para a gente buscar Deus, nós temos que operar em duas facetas, em dois ângulos. O ângulo da razão, o ângulo do sentimento. O ângulo da ação e o ângulo da recepção. Ativo, passivo. Nós podemos falar de gênero, masculino e feminino. Não tem terceiro gênero. São só dois gêneros. Certinho? O que transcende os dois gêneros é um processo transitório e não definitivo. Fiz-me claro? Isso é para a gente tirar conclusões em N assuntos que palpitam aí e que são tratados com total desconhecimento da evolução espiritual. Ponto. Interessante observar, porque, no caso, o filho da escrava nos traz uma reflexão sobre o jugo que nós vivemos, a escravidão que nós vivemos, por exemplo, as expressões da paixão, da carne, os apelos sensuais, todos os nossos vínculos, todo o nosso casamento com as coisas da terra vão frutificar, vão trazer filhos. E esses filhos precisarão ser cuidados, tratados. Certinho? Então, só historicamente, Ismael se torna, na história, o pai da nação ismaelita. Então, a gente já começa a falar de história religiosa. Os ismaelitas, depois traduziram-se na grande nação árabe. Eles formaram 12 tribos. Em 12 tribos, e que delas, né, nós vamos encontrar a Arábia. Né? Já, voltando, o outro filho que veio depois, de uma concepção nos valores irradiados do alto, porque Deus se apresentou para Abraão, Abraão terás filho, com sua esposa, né? Com sua esposa, Sara. Então é o fruto da vida quando conectados com o alto. Então você pode ter o filho no casamento, o filho com a esposa. Estou falando assim, você pode ter o filho com a esposa. Prestem atenção, não aqui é uma ideia machista, de homem e mulher, mas do espírito que age, o homem que fertiliza, pegaram? E a mulher que será concebida. Casalberto, mas espera aí, você está falando que o homem... Eu estou dizendo o seguinte, que você na sua intimidade tem a sua expressão ativa e você na sua intimidade tem a sua manifestação passiva. Então você tem o espermatozoide aqui dentro, que vai ser o resultado da sua geração, e você aqui dentro também vai ter o quê? A produção do óvulo. Certinho?
Tá coerente? Isaac, né? Formou 12 tribos. Formou 12 tribos. Então, por isso é que a gente ouve aquela história. Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, dos filhos de Abraão, surgiram 12 tribos israelitas, não é? E 12 tribos ismaelitas. Ficou claro aí? Então, só aqui a gente vê o que o Júlio colocou. Nós temos a unidade irradiadora. A unidade que se assenta sobre um trono. Lembra que nós estudamos na última semana? Aquele que está sentado sobre o trono? Deus, a unidade divina? Ou que parte da nossa intimidade, como Cristos? Que nós somos espírito, nós somos individualidades, certinho? Essa individualidade, portanto, ela se manifesta e surge então o mecanismo da chamada dualidade. Eu não falei de razão, não falei de sentimento, não falei de agir, no sentido de proagir, no sentido de receber. O nosso psiquismo funciona assim. Nós temos que atender a Deus e atender a César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, você não pode servir a dois senhores. É diferente. Porque você não pode servir a Deus e a Mamon. Porque se você servir a Deus e a Mamon, você vai desagradar um ou desagradar o outro. Ficou claro isso aí? Então, observe bem. Você lança porque produziu. A unidade produz. Produz com, vamos dizer assim, com duas cargas, com duas cargas diferentes. O positivo e o opositivo, como dizia o Leão Zalho. Pegaram aí? Então tem um momento de você ir e tem um momento de você vir. Você lança com cargas diferentes. Essas cargas, elas se equilibram. Então todos os seus frutos, todos os seus filhos, eles possuem duas cargas. Deu aí? Então, vamos para simplificar. Então você tem a filosofia que elabora, que lança. Lança onde? Na ciência do laboratório, certinho? Então você pensa, você faz, depois você colhe. Então, quando falamos em trindade, citada aqui pelo nosso amigo Júlio, vamos lembrar lá atrás. Pai, Filho, né? E durante muito tempo nós falamos Espírito Santo. Porque do grego não é Espírito Santo, é Espírito Verdade. Espírito Verdade. Significa o quê? Que você vai sublimar as suas conquistas no número 3. Você desce do mundo espiritual para reencarnar. Então parte do 1. Você chega na Terra no 2. E você tem que retornar para o número 3. Então toda descida, ela vai exigir de nós uma subida. Então quando eu parto de um núcleo e vou trabalhando na linha espiraloide, é necessário a gente entender o seguinte, que todo processo de aprendizado, ele tem esse mecanismo que só é conquistado quando a gente fecha um circuito. Quando você fecha um circuito, você automaticamente vai abrir para uma outra laçada. E essa laçada que eu vou abrir do aprendizado é como um disco de vinil. Cada trilha está muito pertinho uma da outra. Essa sua encarnação agora, ela é muito parecida com a sua última encarnação. Com a última. Certinho? Costuma se falar até do mesmo jeito. Costuma se sentar do mesmo jeito. Mas ela vai ficar um pouquinho distante da sua penúltima reencarnação, da sua antepenúltima reencarnação. Os seus comportamentos, eles vão se distanciando. Porque esse disco na nossa memória, ele representa o nosso inconsciente profundo. Mas, vez por outra, a agulha... Vocês são da época do disco de vinil, gente? Vocês são antigos. Então, você tem lá o disco rodando e você tem o braço, né? O disco vai rodando aí, o braço vai, até quando acabar a última música, ele vai chegar no centro. O interessante é que a memória, ela faculta para que esse braço volte para as trilhas anteriores.
de acordo com a música que você estiver escutando. Pegou aí? Então ontem eu estava vendo um trecho do show do Tears for Fears. Eu gravei. Olha o estudo do Apocalipse, que confusão que ele nos arruma. Eu gravei, viu, Beto? Eu estava indo dormir, descansando, voltando do velório, aí o show do Tears for Fears. Ah, Jesus. Gravadinho, mano. Virei novamente, eu voltei a ter 22 anos. É, que nem eu. Aí comecei a escutar o Tears for Fears. Aí eu fui relembrar. É interessante, é o disco da memória. Pô, fui lá atrás. O que a gente fazia, quem era, né? Escola, trabalho. Vai passando. A música tem um poder extraordinário para nos auxiliar, para que o braço dessa vitrola ele caminhe nessas trilhas de acordo com as nossas necessidades. Fiz-me claro? Então a Trindade universal, ela tem essa representação. Por que a gente falou que era Espírito Santo? Porque Deus se fez homem. Olha como é que a gente pensava isso. Deus encarnou como Jesus. Né? Encarnou como Jesus. É o Deus menino. Né? E a gente ficou acreditando nisso durante muito tempo. Aí quando ele morre, aí entra uma história de um terceiro elemento, que é a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é que inspirava o próprio Jesus. Uma confusão. Confusão. Mas assim, princípios nobres, interesses interessantes, né? Importantes para a época. Mas na realidade é o seguinte, primeiro que Jesus não era Deus, porque ele mesmo deixou claro, eu e o Pai somos um. Eu estou aqui em nome dele, mas é em nome dele, eu não estou aqui em meu nome. Não é? Eu não estou aqui. Então, vamos orar a Deus, Pai Nosso. Então ele chamava todo mundo para falar, Pai Nosso. Então aí são duas pessoas distintas, para a gente entender. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente aquela manifestação sublimada. É quando Jesus transcende as questões humanas. Quando ele sai do âmbito das questões humanas e passa a agir como um ser diferenciado. Você tem esse Espírito Santo que te move? Tem. E esse Espírito Santo, ele ainda é virtual. Você quer esse Espírito Santo, mas você não tem ainda essa autoridade. Por isso é que a gente tem que discutir bastante essa questão da Trindade, para que a gente possa cada vez mais fazer com que os nossos ideais se tornem nossas realidades. E como é que isso acontece? Através do mecanismo que o número 4 representa. O número 4 se chama reencarnação. O Júlio falou de uma pirâmide. A pirâmide está sentada sobre um cubo. Porque senão a pirâmide não tem sustentação. Então a gente vê a pirâmide, vê o triângulo que está sobre a superfície, e a base está, certo? Ela está debaixo do que é visível. Então, esses 4 ângulos aqui, eles simbolicamente, por exemplo, eles podem falar dos nossos 4 corpos. O corpo mental, o corpo, a mente, né? O corpo causal, né? Que nós podemos traduzi-lo aqui como perispírito. Uhum. E nós podemos falar do corpo etérico, a nossa aura, e do corpo físico. Então são 4. Então se nós trabalhamos com essa trindade aqui, com esse número 3... Esse número 3, o 3 vezes 4, ele representa 12 tronos. Agora é importante, o Júlio falou do trono que redundou do nascimento de Isaac e do nascimento de Ismael, certinho? Porque nós estamos tentando traduzir em termos práticos para dizer o seguinte, que nós vamos adquirindo essa autoridade do 12 que representa universalidade. O 12 tem um número expressivo. Não é à toa que nós temos 12 meses, 12 horas, certinho? E aí vai.
não é? 12 signos do zodíaco, são 12. E o que é mais importante aqui agora para nós, 12 apóstolos. Então não foi à toa que Jesus escolheu 12. E ele começou escolhendo, primeiro ele chamou um, depois chamou 3. Não foi? Estão lembrados da história? Quem foi o primeiro? Primeiro é Pedro. Depois ele chamou quem? Tiago. E depois chamou? André. André. Olha que interessante. Aí a dinâmica vai se ampliando. Um se desdobra em 4, simbolicamente falando. Simbolicamente, um Se desdobra em 4. se desdobra em 4. No capítulo 12, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no texto intitulado A Missão dos 12, Jesus chama os 12 e manda que eles vão de 2 a 2. É a dualidade. 2 a 2. Não é? Então ele formou 6 duplas. 6 duplas de 2. Qual que foi a missão de cada dupla? Voltar, trazendo com eles mais 12. Ou mais 10, como queira. Aí vai depender do tipo de conta que você quiser fazer. Então, o segundo mandato de Jesus, ele reúne 72 discípulos. Oi? 12 vezes 6. Então, exatamente. Cada 2 trouxe 10. Cada 2 trouxe 10 para comporem um colégio de 12. Olha que extraordinário. O trono aqui estava rodeado por 24 tronos. Olha o texto. Um trono com 24 tronos. E esses 24 tronos com 24 anciões. Então, rapidamente, os 12 que cada discípulo trouxe, que se transformou em 72, depois Jesus diz para eles, agora vocês vão de 2 em 2. Aí nós vamos entender o porquê que existem os 500 da Galileia. É a multiplicação do processo. Que temos um texto belíssimo de Humberto de Campos no livro Boa Nova, que fala, que narra os 500 da Galileia. É muito interessante a revelação espírita. No texto, Humberto Campos diz assim, ele, poeticamente, né? Humberto de Campos é estudioso. Você ficou de questionar para mim se Humberto de Campos era de família judia. Você trouxe a pesquisa? Nem lembro disso mais. Coitado, é um ancião. Ele é um dos anciões. Aí, pesquisa aí para mim. Família de Humberto de Campos, descendência de Humberto de Campos. Mas aí, voltando, porque Humberto de Campos é estudioso das letras judaicas. Vários textos dele falam dos judeus. Então, nesse texto, os 500 da Galileia, os espíritos estão trazendo isso aqui na memória, e fica a anotação aí para a gente, para o futuro. O Humberto de Campos fala assim, estavam eles, os leprosos, os coxos, os estropiados, todos reunidos num vale. Tristonhos. Os discípulos junto com eles. Todos eles sem esperança, porque o mestre tinha morrido. Eles estavam... O termo que Humberto de Campos usa é o seguinte, e eles estavam com saudade de Jesus. Saudade de Jesus. Aí, Jesus se materializa para os 500. Para os 500. O que Jesus falou para os 500? Na mesma sequência. Vade de 2. Ele consola, ele cuida, distribui pão, traz o ensinamento, e aí que vai acontecer a chamada ascensão definitiva. Jesus parte para o mundo espiritual, dizendo que um dia ele voltaria, ele mandaria o Espírito de Verdade, que é o Espiritismo, que é toda a verdade que vai sendo descortinada para os que não são espíritas, porque o espírita costuma afirmar que o Espiritismo é tudo. Vamos com calma, viu, gente? Vamos pegar as letras, vamos estudar. Porque os católicos estão recebendo a visita do Espírito de Verdade também. Tá? O Espírito de Verdade visita o mundo inteiro. São 24 tronos.
Ou o Espírito de verdade não está visitando, por exemplo, os ismaelitas, que são os muçulmanos hoje? É lógico que ele está visitando. São todas as ovelhas. Então, cada um, obviamente, vai entender com os suas possibilidades. O que é importante a gente entender é o seguinte. Vamos puxar para cá. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Qual que é o tema do estudo hoje, Denise? Denise, bom dia, Denise. Não te ouvi hoje, não, Denise? Jesus, benfeitores. Pode falar no microfone, querida. Jesus, benfeitores e você. É o tema do não nosso sou eu, estudo. não. Jesus, benfeitores e você. A ideia é essa. E você. Na realidade, somos nós. Mas é provocativo o tema. E você. Você que está em casa. Nós que estamos aqui sentados, aqui discutindo o assunto. Jesus, os benfeitores e você. Os 24 anciões, o Honório usou uma frase muito interessante. Aliás, o Honório não, o Leles. O Leles diz assim: a visão, portanto, do livro Apocalipse é o terceiro caminho. Vocês não vão achar para comprar. Diga-se de passagem. A visão, portanto, mostrou 24 anciãos que se haviam redimido nos sacrifícios implícitos nesse milenar movimento. Ostentavam por isso mesmo coroas de ouro em suas cabeças. Eles ostentavam coroas de ouro. Lembram que nós falamos do ouro aqui? Que é o símbolo tanto dos comportamentos concordes com a lei, quanto o símbolo dos espíritos ou indivíduos que seguem a lei. Este é o símbolo do ouro. Luiz, entra em cena, Luiz. Nós estamos falando demais. Olha o microfone. Vamos dar um break, porque senão daqui a pouco sai fumaça nas cabeças. Funde. Bom dia para todos. Cola as placas, lembra das baterias antigamente? Cola as placas. Eu estava muito concentrado aqui no que vocês estavam falando. Me perdi aqui. Vai no que você estava pensando? Eu tinha uma coisa para falar mesmo, mas primeiro é o seguinte, quando vocês falam de 4, que é a base, né, a gente tem na prática essa visão. Por exemplo, a gente está vendo aqui sua bancadinha, ela é uma bancada com 2 pés, né? Totalmente instável, né? Qualquer toquezinho aqui ela vai cair, né? Então, a minha razão e sentimento, ou seja, se eu estou usando só o que eu tenho, eu estou muito instável. Eu preciso de um outro elemento, né? Que são as informações que eu trago da doutrina, para colocar mais um pezinho, que vai me dar uma sustentação um pouquinho melhor, que é um triângulo. Mas ainda é muito instável, né? Um triângulo, né? Você, com qualquer toque vai ser... Ela ainda é instável. Então, eu preciso materializar, transformar isso que eu já conheço, para que eu possa tomar posse daquilo que eu estou projetando. Ou seja, eu vou construir um quarto pilar. Então, eu vou formar um quadrado, que aí vai me dar sustentação para que eu possa me projetar, né? Para o 12. Né? Uma coisinha que me veio à mente, acho que eu não vou trazer assim, muita contribuição, mas é porque no versículo anterior ele fala em arco celeste, né? E no versículo seguinte ele fala de um trono, ao redor de um trono, 24 tronos. Então eu fiquei imaginando 2 arcos, não o 24 formando o círculo, mas tem um trono e teríamos 2 arcos, né? Um arco de 12 em frente a um outro arco de 12, que trazia talvez essa reflexão que foi trazido aqui, né? O que eu sou projetando aquilo que eu quero ser, né? E o elemento central seria o 25º, que é a concretização daquilo que eu consegui, para que eu possa abrir
uma nova espiral, né? Porque se eu fechar o círculo, eu vou ficar dando volta, né? Eu não vou me projetar para uma próxima, para um próximo degrau. Certo? 12,5. É. Só um pouquinho. Só para não perder a ideia. É que a gente está conversando aqui, quando você falou assim, o 25º elemento. O 25º, ele traz para nós um número extraordinário, que é o número 2, é o número 2 da dualidade, e o número 7, que é o 7 representa a evolução completa. O número 7 é a evolução completa. É por isso que é 4 vezes 3. 4 vezes 3, né? O 12 está aí, que é a evolução completa, né? Vocês entenderam, gente? E aí é o seguinte, nós temos uma semana que são 7 dias. Vai ficar fácil para vocês. 7 dias. A metade da semana é 3,5. Então o que acontece? Para você completar uma semana, para atingir a semana completa, você tem um movimento de 3,5, que é o do ir, e a outra metade da semana do retornar, recolhendo tudo que você semeou. Então nós espíritas hoje, Cláudio, nós estamos trabalhando, tentando fazer uma junção do que a gente quer e do que a gente foi. É o que ele acabou de dizer. O que a gente quer e do que a gente foi. Porque na realidade não é o do que a gente é do que a gente foi. Mas e o que a gente é? A ideia aqui é o seguinte, é nós flutuarmos entre o futuro e o passado. Nós somos uma transição na base. Isso aqui para nós é uma transição. Ou seja, eu não, em tese, eu vou usar o meu nome, não é na vaidade, é só para a gente entender. Eu não quero ser mais Beto. Eu até fui no diminutivo para ficar fácil. Ficar Carlos Alberto, incrementou. Eu não quero ser mais Beto. Não. O que você quer? Eu quero ser o Cristo. Pirou. Não. Ele disse, vocês farão tudo que eu faço. É óbvio que quando o Espírito chegar onde que ele chegou, ou aonde ele está, ele vai estar numa condição infinitamente superior, porque a evolução dele, diz Emmanuel, que se perde na poeira do... Os mundos desintegraram. Na poeira dos sóis. Então a evolução de Jesus é imensa, não dá para a gente entender. Mas eu quero ser ele. Tem muita gente que quer ser Chico Xavier. Fala tanto dele que quer ser ele. Ou apropriar dele. Vamos ver se ele aguenta a cruz, né? O Valdo Vieira, para mim, simboliza o que muitos não tiveram a coragem de falar. Não sou defensor do Valdo, não. Eu respeito o Valdo, como respeito a todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Mas o Valdo Vieira, perguntaram para ele, por que você não continuou no espiritismo? Eu disse que eu não dei conta. Eu não consegui acompanhar aquele moço, não. A vida dele era só servir os outros. Eu não estava afim de ser bobo. Expressão dele, ele não estava afim de ser bobo. Então, na concepção dele, o Chico era bobo. Pegaram aí? Então, existem 12 tribos. A tribo de Israel e a tribo de Ismael. A tribo de Ismael... nós não completamos a história. Não, deixa eu só dar um ingrediente para você incrementar. Você vai sofisticar. Eu estou querendo fugir, ele está querendo me O Abraão tinha 86 anos quando gerou Ismael. 100 anos quando gerou Isaac. Deu 14. Pois é, 14. Mas o interessante é o 100, porque é a unidade acompanhada de 2 zeros. Então, quanto mais zeros depois da unidade, nós temos o símbolo da evolução infinita, porque o zero como representando um espaço, um conjunto vazio onde você vai projetar a unidade, por exemplo. Então Abraão já tinha formado a unidade e já estava expandindo. Então com 100 ele teve o
o Isaac e o Ismael tinha 14 anos. Existe uma explicação sobre o número 0, mas eu vou ficar devendo. Porque quando... E disse Deus, haja luz, saiu do 0 e foi para o 1. Exato. Então antes era 0. Há um estudo sobre o número 0. Ele tem uma importância. Ele está dentro de um ciclo ainda de elaboração. É uma abstração. É uma abstração, certo? O número 1 ele já passa a ser concretude. Então vamos voltar. Nós estamos... A doutrina espírita para nós ainda é abstração. O 0 como o símbolo do princípio inteligente. Princípio inteligente. E quando você falou dos ciclos que são ajustadinhos, por isso que o espírito não dá saltos e as suas encarnações são muito parecidas, está no Livro dos Espíritos, questão 365. O espírito evolui em insensível marcha ascensional. Insensível. Insensível. Vou contar uma história para vocês. Agora eu vou contar a história. Já que você falou isso, eu citei o Chico. Porque eu estava falando que a gente quer ser o Emmanuel. Não, Carlos Alberto. Eu queria ser o Leonardo DiCaprio. Boa. Eu queria ser uma deusa de Hollywood, né? Não é só top, né? Só top de linha. No sentido material. Né? No sentido material. Mas no sentido religioso também, tá? A gente escolhe isso. E na realidade, quando a gente fala assim, eu quero ser Jesus, na realidade não é eu quero ser a personalidade dele. Mas eu quero seguir o que ele propõe. Nós aqui, a nossa discussão é sobre essência e não sobre forma. Ok? Então, é importante a gente entender o seguinte, eu vou voltar aos 3 dias, aos 3,5 da semana. Então, tudo que nós estamos projetando, nós temos a responsabilidade, tudo que nós fazemos, nós temos a responsabilidade de administrar. Então, o espírita consciente hoje, nós estamos assim, querendo vislumbrar aonde que a gente pode chegar. Só que para chegar lá, você tem que olhar para trás e ver o que você está trazendo para você resolver. Você tem que cuidar da mãe. Você tem que administrar a história dos filhos. Você tem o seu compromisso do ganha-pão. Você tem as suas necessidades de reconforto, de reabastecimento, mas já não pode perder o foco. O médium aqui, o médium na reunião, ele vai lidar com intercâmbio espiritual. 99% do trabalho do médium espírita é lidar com sofrimento. Então, quando o médium dá a mente, o corpo, o perispírito, para que entidades enfermas se comunicam, o que o médium está fazendo? Ele quer um corpo iluminado. Ele quer qualidade no futuro. Mas para isso ele tem que limpar sujidade. Como é que ele vai limpar a sujidade? Cuidando daqueles que estão sujos, entre aspas. Porque cada vez que você dá um passe, que você faz um carinho, que você dá uma atenção, é como se você estivesse pegando um pano e limpando o seu corpo. Eu não vou fazer isso por interesse, porque eu quero cuidar do meu corpo. Porque se eu fizer isso, eu já rasguei tudo. Eu faço é por amor. Naturalmente, a primeira semana é essa. A segunda semana é o que vai vir por repercussão. Por isso é que Jesus disse, quando alguém te pedir para andar 1 milha, não ande 1 milha só, ande a 2ª milha. Porque a primeira milha é lei, a 2ª milha é amor. Quando alguém te pedir a túnica, dê a capa também. Porque a primeira você está dando por obrigação. A segunda que é por amor. Então, é fundamental que a gente entenda também, no contexto da evolução, que as 12 tribos de Ismael, eu estou sempre colocando Ismael em primeiro lugar, e as 12 tribos de Isaac, elas formam um todo perfeito. Você fez uma projeção interessante aí, me lembrou do cubo, né? Fala. Porque são 12 que se decompõem em 4 que se abrem 12, então isso é cíclico.
Então nós temos 12 que formam um quadrado da evolução biológica da Terra, que é o primeira milha, que precisa diminuir para a outra milha crescer. E temos o 12 que veio de fora, que formam também um 4. E quando nós vamos chegar lá, não vamos? Sei. Lá no capítulo 22 da Nova Jerusalém, Isso aí é só ela tinha ela tinha forma de cubo. É isso mesmo. Cláudio, você está querendo Cenas falar? para os próximos capítulos. A Denise vai falar aqui primeiro, depois você passa o microfone para a Cláudia para mim. Me passa por aqui, ó, que mais Tem fácil. uma querida participante aqui, é a Anália. Ela falou assim que a gente tem que estar sempre estudando para a gente poder ter um melhor entendimento. E logo depois, ela teve uma dúvida. Servir a Deus e a Mamon e dar a César o que é de César e a Deus que é de Deus. Para mim, são duas coisas diferentes. Não, ela pede para explicar melhor porque ela teve dúvida. Vamos. Eu vou tentar simplificar com o Chico Xavier. O Chico costumava dizer assim: primeiro a obrigação, depois a devoção. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Qual que é a nossa obrigação? Você tem alguém lá na sua casa que está passando mal. Você tem a reunião do Apocalipse. O que você vai atender? Em tese, eu vou atender a quem está passando mal, porque a reunião do Apocalipse, que simbolizava a devoção, fica para depois. Embora está tudo dentro de tudo, tá bom? Atender as pessoas está dentro da devoção também. Eu só estou colocando aqui só para didaticamente a gente entender. Eu não posso deixar de atender os meus compromissos da terra para cuidar das coisas espirituais. São duas coisas bem distintas. Não é? Então, assim, por exemplo, em espiritismo não tem profissão, religião. Se tem alguma casa espírita, algum médium cobrando alguma coisa, vira as costas para eles. Quando tiver um evento aí que tiver que pagar tanto, cuidado. Tem muito evento que é de graça. Mas tem que pagar, tem que fazer isso. Os meios não justificam os fins. Cuidado. Se alguém, você falar assim, você pode me ajudar? Depende. Pula fora. O depende, pula fora. Eu estou tentando aqui, tem hora que você não pode perder viagem, né? Mineiro não perde trem, não. Então a gente aproveita para fazer o povo pensar. Porque tem muita viajação na maionese nos dias atuais. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou usar outro símbolo. Não, chegou aqui agora. Vou usar um outro símbolo do Chico. Ele fala assim: Emmanuel tem me ensinado que devemos estar por fora com todos e por dentro com Deus. Querem anotar? Por fora com todos e por dentro com Deus. Isso explica o que é César e o que é Deus. Eu não posso abrir mão de César. Nós, romanos, não podemos abrir mão do passado. Nós que estamos aqui lutando pelo Evangelho, ontem nós combatemos o Evangelho. Mas eu tenho que usar minhas experiências de Roma para fazer Evangelho. O Emmanuel, quando foi cipião africano, usava táticas de guerra que ele adotou para proteger índio aqui no Brasil, como Manuel da Nóbrega. Um dia eu conto para vocês os detalhes. Ele usava isso, ele era padre. Os índios estavam acossados lá com o risco de ser assassinado em grupo. Reuniu todo mundo, vamos fazer isso aqui, vamos dar um jeito. Ele buscou a experiência dele quando ele foi guerreiro. Quando ele venceu Aníbal. Lá em Roma. Lá na Batalha de Rama, os cartagineses. Pegaram aí? Então você não pode julgar fora o passado. Quem quiser julgar fora o passado está alienado. Tá, ok? Me converti a Jesus. Papo furado. Boca. A conversão ela se dá
por adesão à verdade e comportamento ao longo do tempo. Porque me convertir a Jesus costuma ter prazo de validade. Porque daqui a pouco a vida vai pressionar. E é na hora que pressionar que você vai realmente definir o seu testemunho. Agora, a Mamon e a Deus é outra coisa. A Mamon aqui nós vamos falar... Nós temos 4 corpos. O mental, o causal, o astral e o físico. Certo? Esse astral aqui, que ele representa as nossas sensações, por exemplo, também... Uhum. Se o meu mental se vincular aqui, eu estou servindo a Mamon. O meu corpo físico tem que atender a esse cara aqui, ó. O que a mente está determinando. E não o que o corpo está pedindo. Isso é Mamon. Vamos pedir a nossa companheira para continuar estudando na FIAC, que essa resposta dela ao longo do tempo vai se clarificar. Fala, Cláudia. Muito obrigado pela participação. Só para cima. Eu estou atenta aqui, né? E é complexo, a gente tem que ter uma atenção muito desperta. E voltando aqui, foi falado aqui atrás, na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e sublimar suas conquistas no número 4, que é a reencarnação, né? Pelo que foi falado aqui. Que toda descida exige uma subida. Você está sempre buscando esse conhecimento que vai te dar essa base, né? Aí eu fico pensando no papel da casa espírita, que quando a gente inicia em muitas casas, você tem aquele aspecto de fora da caridade na salvação, que a gente fala aqui, e muita essa caridade voltada para a prática material de campanha, de visita em enfermos e tal. E aí eu vejo assim, como que o estudo, o principal da casa espírita, essa parte assistencialista, né, que muitas se voltam para isso, mas como que o estudo é que sedimenta essa base, né? Se você começa pelo estudo, numa autoedificação e numa autoiluminação, toda essa parte segunda de assistencialista, que você vai buscar a base, que você vai operacionalizar, isso se sustenta melhor, né? Porque a gente é carente de estudo fundamentado, de estudo mais elaborado, e é essa base que vai te dar essa segurança, se situar no seu papel mesmo. Aqui vim, por que eu estou aqui? Eu não estou fazendo a caridade pela caridade, né? Eu não estou fazendo para me soerguer. Eu estou fazendo como um ato de amor, que é um exercício daquilo que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, né? Mas, muitas vezes, a gente começa pelo fim, que é a prática material, e o estudo você vem de uma outra forma mais secundária. Ele não vem como um primeiro plano da casa em si, né? Ele faz parte, mas se dá mais atenção a essa parte material de auxílio assistencialista. E o estudo, ele é uma entrada sem retorno. Quando você começa nele, você não volta. E se você começar só pela parte material, você se decepciona com o outro, você se desilude, mas quando você começa pelo estudo que sedimenta essa base, você não sai por nada. Você compreende. A gente vê, Cláudia, que o próprio... Pode passar para a própria sequência do versículo vai falar assim. Eu vou ler para chegar no que você colocou. Esses anciões tinham vestidos de vestidos brancos. O branco representando a luz completa, as expressões em conformidade com a lei de Deus, o branco falando do amor, o branco falando da limpeza, do saneamento, o branco também falando do resultado que é a paz. Né? A cor branca simboliza a paz. Simboliza a paz. Jesus propõe para nós a paz como prêmio, né?
embora ele não é devidamente interpretado quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. No caso, é a espada interior, não a espada que você vai usar contra o outro. E se você não cuidar, não travar essa batalha íntima, você não vai ter paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo e não no mundo. Como vencer o mundo e não no mundo? Básico, não é? É o estudo, é a vivência, enfim. Mas para a gente vencer, ou melhor, para a gente trabalhar no mundo, é necessário entender que no mundo nós temos um grande laboratório. Então temos 12 tribos que eu vou trabalhar na intimidade e as 12 tribos que eu vou estar trabalhando na exterioridade. Se eu for trabalhar só na intimidade, eu me alieno. Ok? Então, é necessário a gente entender que tem 12 numa polaridade e 12 em outras. No mundo, quando isso é interpretado indevidamente, se trava guerra. Então, hoje nós temos guerras santas, né, que falam de guerras milenares. Então, você tem lá na faixa de Gaza, você tem batalha entre muçulmano e cristão, não é isso? Ali são judeus e... Judeus. Mas tem os judeus cristãos, tem os ortodoxos e tem os palestinos. Né? Nós travamos essas guerras. A companheira falou sobre César e Deus, para muitos é guerra. E não é guerra. Como que eu vou escrever amor se eu não entender o que significa Roma? A Roma, tem a Roma mística e a Roma prostituída. Então eu tenho a Roma que pavimentou os caminhos para o Evangelho. Foi em Roma que aconteceram as experiências dos cristãos, dos anciões dos primeiros tempos, quando eles foram sacrificados. Então, Roma representou o direito, a jurisdição, as constituições, elas vieram de Roma. Então nós tivemos em Roma um expoente extraordinário que também vivia os dois lados, que foi Marco Túlio Cícero. Para uns ele era Deus, para outros ele era o demônio. Para uns ele era correto, para outros ele era corrupto. Depende de como que você vai ler o Tito Livio, como que você vai ler a história de Roma. Espiritualmente nós temos informações de um Cícero, um espírito que foi enviado para aquele tempo, certinho? Então nós temos sempre na vida os dois lados, mas os dois lados se completam. Os dois lados se completam. Em Gênesis nós vamos encontrar o texto que é necessário que o varão abandone pai e mãe, se conjugue, né, se junte, forme uma só carne, a disjuntora, e os dois formem um só corpo, uma só carne. A definir o quê? Que todos nós temos as polaridades, as dualidades, e elas se completam. Não dá para trabalhar só a razão, não dá para trabalhar só o sentimento, Cláudio. Não dá. Então, eu posso dizer, em nível de experiência doutrinária, eu cheguei no Espiritismo em 1987, fui abraçado no Grupo Sheila, aqui em Belo Horizonte, que é uma casa tradicionalíssima, uma casa do início do século, praticamente. E lá eu cheguei na doutrina espírita dentro de uma sala de aula. Eu comecei no Espiritismo estudando Espiritismo. Mas eu fui acolhido por uma pessoa que disse assim, mas vem cá, você vai ao morro comigo. Nós temos uma equipe de visita aqui que nós vamos lá na comunidade, todo domingo. Então eu participava na sala de aula com ela e no domingo eu subia para o morro. Aí daqui a pouco ela diz assim, olha, eu acho que você já tem um tempo que você está aqui, eu vou te levar para a reunião mediúnica, porque médio precisa de coordenação, precisa de ajuste, precisa de educação. Aí daqui a pouco eu estava ali, aí daqui a pouco, não, mas aqui nós temos também um visita em lares.
Olha, aqui tem a CEAL. Estou contando a história para você do Grupo Sheila. Lá na CEAL, a gente tem sopa, distribui para a comunidade. Olha, terça e quinta a gente dá sopa para os mendigos. E lá tem evangelho, damos banho nos mendigos, fazemos barbas para os mendigos. E eu estava na sala de aula, estudando Espiritismo. Então, eu tenho toda a condição, e não foi à toa que, graças a Deus, eu tive uma experiência na União Espírita Mineira, coordenando o trabalho de atendimento espiritual na Casa Espírita, no qual nós divulgamos isso no Brasil inteiro. Nós não podemos falar de um espiritismo só acadêmico. Não basta só estudar. Nós temos que ir para a prática. Agora, o que acontece é que em algumas casas espíritas polarizam o estudo, em detrimento das atividades. Outras casas polarizam em cima da assistência social. E fazem assistência social, muitas vezes, de uma forma equivocada. Então, tem que haver uma interação, um equilíbrio na balança. Aquele amigo que você me indicou, eu tive com ele e ele me contando que agora está frequentando uma casa espírita e tal, e ele falando de uma outra casa espírita. Pois é, lá eu fui lá há muitos anos, mas eu só ficava assistindo palestra. Lá não dão oportunidade. Até que alguém me chamou para ir numa outra casa, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, assisti uma reunião, alguém me falou assim, vem cá. Tudo começou. Quer dizer, a pessoa foi convidada para se integrar a um trabalho, se motivou, se encontrou e abraçou o projeto. Porque nós não podemos ficar só na academia. Certinho? Agora, por exemplo, vocês que compõem o quadro de médiuns da casa, eu afirmo, o médium que não estuda doutrina, o médium que não estuda evangelho, ele está a um passo do precipício. Um passo do precipício. Porque ele só vai fazer psiquismo, ele só vai fazer trato com os espíritos, lidar com mediunidade, que é a base fundamental dele. Então, vejam bem, são 24 tronos, 12 para cada lado. E estas vestes, a túnica branca, que conclui o versículo, ela nos fala exatamente da veste nupcial que Jesus diz que precisamos de ter para participar da festa, a festa espiritual. Deu aí? A túnica branca para a gente completar? Porque essa túnica branca, nós já estudamos aqui o arco, o Luiz fez uma referência breve ao arco. Temos o arco projetor divino, que projeta a sua diretriz pelo universo, que basicamente é uma luz, que se decompõe em 7, simbolicamente os ciclos, os estágios de aprendizado. Nós aprendemos esse processo e vamos irradiar uma luz branca. Quando o ciclo está completo, quando o espírito, o espírito encarnado, porque o espírito demonstra a sua evolução quando encarnado, quando todos os atos da sua existência representam o cumprimento da lei de Deus. Essa é a questão 918 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado demonstra o seu progresso real quando todos os atos da sua existência representam o cumprimento da lei de Deus e antecipadamente compreende a vida espiritual. Então são duas premissas. Compreensão e fazer. Que nós temos o positivar em atos no mundo de César a diretriz divina e compreender na vida material antecipadamente o que significa a vida espiritual. Muito bem. Que nós fechamos o circuito e vamos irradiar a luz branca, que é a síntese. Em exemplos, em palavras, em atitudes, porque a luz tem que ser visível no mundo para quem não conhece a luz. Lembrando que a claridade é luz visível. Luz visível. Então, muitas vezes a gente julga que é uma prática externa. Aí eu vou vestir roupa branca porque a roupa branca... Não, em espiritismo, nós respeitamos as religiões que elevam, que dão destaque à questão da roupa. Pode até ser em alguns lugares pode ser até uniforme, não ser uma coisa mística, tá? Mas a nossa questão aqui é do branco que irradia, é o que vem de dentro para fora. Considerações finais, Luiz? Rapidão. Um pouquinho sobre as vestes brancas. A gente tem que lembrar que eu lembro, a minha interpretação é que essa coroação acontece em função das vestes brancas. Eu não vou ser coroado se as minhas vestes não estiverem brancas. Muito bem. Um pouquinho atrás,
no 3, no Apocalipse 3, né? No 4 fala o seguinte, né? Mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, né? Então, é um processo, né, que eu preciso conquistar para que eu possa ser coroado. Porque ainda no capítulo 3, no versículo 5, vai ser falado, o que vencer será vestido de vestes brancas. Então, eu acho que esses anciãos ali representados são essas estruturas, são espíritos que estão ali por terem conquistados, né? E estarão coroados porque as suas vestes já se clarearam, estão brancas, né? Concretizaram aquilo que se propuseram fazer. Muito bem. E nós vamos transformando as nossas vestes nas expressões da veste branca quando a gente aprender a valorizar Roma e aprender a escrever Roma de trás para frente. Como é que escreve Roma de trás para frente? Valorizando Roma, eu estou indo, né? Eu tenho que voltar amando, né? Que é o amor, né? Sem dúvida. Por isso, aí você nos faz lembrar de Paulo de Tarso. Você faz nos lembrar de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso trabalhou nos 3 aspectos. Né? Ele era judeu, né? Estudou em escola grega, né? A filosofia grega, e a prática dele foi em Roma. Ele era cidadão romano. Então, tanto é verdade que ele, depois de percorrer mais de 20 mil quilômetros pregando o Evangelho, a pé e etc., ele recebe uma incumbência do Cristo, e vai para Roma para dar o seu último testemunho. E lá ser morto a mando de Nero. E antes de morto ele teve uma conversa com o imperador. Quem era romano tinha a prerrogativa de ter uma audiência com o imperador. E o último testemunho dele foi falar de Jesus para aquele que estava sentado no trono romano. Deu aí? E não tenha dúvida de que Nero foi impregnado. E nós já tivemos informações até do retorno de Nero, aos tempos muito próximos aí, na luta para tentar viver o Evangelho, que foi inspirado, esse espírito, por Nero. Como Paulo de Tarso, inspirado por Paulo, como Paulo de Tarso também teve um encontro com Emmanuel na Via Ápia, quando Emmanuel estava, Públio Lentulus Cornélios, fragilizado pela perda, pela desencarnação de Lívia no circo máximo. E ali eles tiveram um encontro, né? E o Emmanuel narra que o Paulo falou palavras que adocicou o coração dele. Paulo de Tarso fez um atendimento fraterno com o nosso querido Emmanuel. E esse momento, esse atendimento, foi por minutos, foi suficiente para irrigar o coração do senador orgulhoso, né, prepotente, mas que naquele momento estava sofrendo com a perda da sua alma querida. Imagine, passado 2000 anos, nós temos Emmanuel no Brasil, semeando o Evangelho como numa manhã como essa. Paulo de Tarso, diz Emmanuel, é o escolhido por Jesus para cuidar daqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem Jesus, mas têm dificuldade de segui-lo. Então observem o papel de Paulo de Tarso. Então nós vamos, com muita alegria nesse momento final, percebendo, sentindo aqui no ambiente a presença destes grandes vultos, que são almas que se apequenam, são gigantes, mas se apequenam,
porque se fazem simples, mas são esplendorosos, com vestes brancas, por muito amar. E por amar, eles estão dando oportunidade para todos nós estarmos aqui, encarnados, desencarnados, e os nossos amigos, que em tese são amigos virtuais, mas que por certo são frequentadores, são participantes desta casa, que nas suas dimensões físicas é uma casa pequena, mas é uma casa que tem como patrono Allan Kardec, por isso é que ela é gigante, a receber sempre os filhos do Calvário de Jesus. Esse é o papel de Allan Kardec, porque ele é um fiel escudeiro do Evangelho. Nós agradecemos, portanto, a presença de todos, agradecemos aos nossos amigos internautas. Eu peço desculpas pelas nossas dificuldades, mas nós temos aqui que cuidar das técnicas, do estudo, da organização, e isso muitas vezes nos impõe um testemunho mais complexo. Mas eu tenho para mim que todos estão satisfeitos, todos nós estamos felizes por mais uma tarefa realizada com uma dose de muito amor. E que essas luzes brancas, para ser um pouco místico, né? Que estas expressões brancas, né, da paz possam ser levadas por nós em nossos corações, e essa paz possa ser levada para todos aqueles que convivem conosco e aqueles que estão passando por muitas provações nesse planeta Terra. Nós vamos encerrar a nossa tarefa pedindo o nosso amigo Luiz. Semana passada ele fez a prece em espírito. E hoje ele vai fazer a prece para nós. Por favor, Luiz. De corpo e alma. De corpo presente, de alma solícita. Vamos lá. Fazer a prece final é um